Oiê! No capítulo de hoje a gente vai aprender o capítulo 19. Ela teme a Deus. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Então vamos lá aprender? Ela começa falando assim: a característica principal da mulher virtuosa é que ela teme a Deus. Qualquer mulher pode ser uma boa mãe, uma boa esposa, né, uma boa amiga, uma boa funcionária, uma boa chefe, se ela quiser, né? Tudo que ela precisa fazer é dar o seu melhor, né, para melhorar a cada ano. Então, todos nós podemos ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa funcionária, né, uma boa chefe, se a gente quiser melhorar, né? Todo ano a gente pode melhorar. E ela fala: contudo, a mulher virtuosa não apenas era boa nessas áreas, ela também era de Deus, o que a fazia ser excelente em todas as coisas. Então, a mulher virtuosa, ela é boa em todas as áreas. E ainda ela é de Deus, né? Eu achei interessante quando ela falou isso, né? Que ainda ela era de Deus. Então, ainda a mulher virtuosa, ela tem um tempo para Deus, né? Ela conhece Deus. E ela fala, né? E ela, como ela era de Deus, ela faz as coisas com excelência, né? Todas as coisas. E assim como o computador pode parar por algum problema, nós também podemos parar de funcionar em muitas áreas de nossa vida, quando o nosso relacionamento com Deus não vai bem. Então, isso é verdade. Quando a gente não tem um relacionamento com Deus, quando a gente não tem um tempo para Ele, né? A nossa vida fica conturbada, a gente não consegue fazer as coisas, né? Por quê? Porque a gente não deu o espaço para Deus, né? Então, nós precisamos lembrar que precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Desde que quando a gente faça a nossa parte de colocar Deus em primeiro lugar. E o que seria colocar Deus em primeiro lugar? É a gente ter um relacionamento, sabe? A gente criar esse relacionamento. É a gente orar, é a gente aprender, né? A orar, né? A falar o que está dentro do nosso coração, né? Às vezes a gente quer orar, ai, eu preciso orar bonito, ai, eu preciso falar bonito. Para Deus não existe isso, gente. A gente só precisa falar o que está dentro do nosso coração, né? A gente precisa ler as escrituras, né? E dentro das escrituras a gente vai conhecer a Deus, né? A gente vai conhecer a Jesus Cristo e o Pai, né? Então a gente precisa ter esse relacionamento. É igual uma amizade. Quando a gente quer ter um amigo, a gente precisa conhecer, né? Então a gente conhece aquele amigo e aí a gente tem o quê? Um relacionamento. E a gente consegue trocar ideias, né? Conversas, por quê? Porque a gente tem um relacionamento, a gente conhece aquela pessoa. Então, a mesma coisa com Deus, né? Com o Pai Celestial. Quando a gente tem essa intimidade, esse relacionamento, a gente pode trocar ideias, né? Falar o que a gente tá no nosso coração, né? E aí ela continua aqui, ó. Pare e tente lembrar qual foi a última vez que teve uma briga com o marido ou uma amiga, como estava a sua vida espiritual naquele momento. Então ela falou, pensa, né, um dia que você estava magoado, brigado, né, com o marido, aquela vida conturbada, ou então com uma amiga, com alguém, alguém da família, um pai, uma mãe. Pense, né, como que estava a sua vida espiritual naquele momento, né? Você estava orando, você estava falando com Deus, você estava lendo as escrituras, o que você estava fazendo, né? E ela fala, o relacionamento com Deus demanda os mesmos requisitos do que qualquer outro relacionamento, foi como eu falei, né? Da mesma forma que a gente quer se relacionar com uma pessoa, a gente também tem que se relacionar com Deus, né? E, ó, para que uma mãe tenha um bom relacionamento com a filha, ela precisa conversar com ela, ser amiga dela, entender ela, saber quais são as suas necessidades, agradar, sacrificar-se por ela, ter tempo para ela, investir nela. Se não fizer isso, essas coisas não pode reclamar se a filha não fala com ela. Então, é a mesma coisa com o relacionamento com Deus. Por exemplo, ela falou aqui, um relacionamento de mãe e filha. Ah, eu quero, nossa, minha filha tá distante. O que eu posso fazer? Então, eu vou ter tempo para ela, eu vou conversar com ela, eu vou entender ela, vou dar meu jeito, vamos dizer assim, né? Vou dar meu jeito para que minha filha esteja ao meu lado, né? Faça as coisas certas, né?
Principalmente quando entra na adolescência, né? Que eles querem ser dono de si, então eles acabam se fechando, né? E, né, acabam ficando no quarto e não tem... Por quê? Porque não tem uma proximidade com a mãe, com o pai. Então, o que eu posso fazer? Então, é criar um relacionamento, né? E se a gente não fizer isso, a gente, com certeza, não vai ter... a gente não vai conseguir falar, né? Não vamos conseguir ter contato, não vamos conseguir ter relacionamento. E assim é a mesma coisa com Deus. Se nós não entendemos, não conversamos, não falamos, não, igual ela falou, não somos amigos dele, a gente não vai, né? Ele não vai falar com a gente, porque a gente não tá indo atrás dele, né? E vocês precisam saber, entender que ele sempre está de braços abertos. É nós que precisamos chegar até ele. Ele sabe do que a gente precisa, mas ele quer nos ouvir, né? E isso a gente precisa entender. E ela continua, né? Contudo, como Deus é diferente, ele está sempre centro do quanto o queremos e o que não queremos. Então, como eu falei, Deus, ele sabe o que a gente quer e o que a gente não quer. Na verdade, ele está só esperando o nosso convite para entrar em nossas vidas, de verdade. Né? Então, foi o que eu falei, né? Deus, ele está de braços abertos para nos receber. Ele só quer que nós abrimos a porta, né, do nosso coração, da nossa vida, para que ele entre, né? E que entre de verdade, né? Que nós abrimos nosso coração de verdade, sabe? Não meia brechinha, ai, vou abrir só até aqui. Não, abra o seu coração, né? Fale para o Senhor as suas dificuldades, os seus anseios, os seus sonhos, né? Que Ele está disposto a nos ajudar. Então, há tanta coisa para fazer. Não, nós, se só pudermos dar 2 horas de nossa semana, é exatamente isso que nós vamos receber dele. Então, ela falou aqui, né? Às vezes a gente, eu só vou poder orar agora. Aí eu vou orar um pouquinho agora. Aí eu vou ler a escritura agora, vou ler um pouquinho. E tipo assim, a gente cria poucos tempos com Deus, sabe? Ouvir um hino, alguma coisa assim. A gente cria pouco tempo. Então, vamos supor, igual ela falou aqui, a gente dá 2 horas da semana para Deus. Então, ele só vai nos dar 2 horas das bênçãos dele, né? Que digamos assim, né? E aí ela fala, a mulher virtuosa tem um relacionamento com Deus, e por causa desse relacionamento, ela o teme. Muitas pessoas não sabem o que é temer a Deus, acham que é ter medo de perder a salvação e ir por inferno. Então, quando eu li essa parte, é verdade. Eu sempre pensei que temer a Deus era ter medo, né? Eu tinha também esse conceito, né? Mas não, tipo, ter medo da salvação e ir pro inferno, mas um medo, né? E temer a Deus não é isso. Temer a Deus mas temer a Deus significa manter-se afastada das coisas que atrapalham o seu relacionamento com Ele. Então, tudo que atrapalha seu relacionamento com Deus, você precisa se afastar. Ela fala, uma mulher que teme a Deus coloca a sua fé acima de tudo na vida, incluindo amigos, família, casamento, carreira, escola, lazer, dinheiro, aparência e sucesso. Então, a mulher que teme a Deus, ela coloca sua fé em primeiro lugar, né? Em cima de tudo na sua vida, né? Como eu falei, os amigos, a família, o casamento, tudo, né? Elas não colocam. Não. Ele nos louva quando estamos no meio de uma guerra no mundo, nos dando condições de correr, de sorrir, de dar gargalhada e ter paz e de crer que dias melhores virão. Então, o Senhor, ele nos louva, né? Quando a gente está no meio de uma guerra, né? Aí ela até colocou assim, entre os parênteses, o mundo, né? Porque o mundo tá em guerra, né? É tantas coisas que acontecem, tantas coisas erradas, né? E aí o Senhor, ele faz o quê, né? Tantos problemas, tantas preocupações que nós temos. Então, o que o Senhor nos faz? Ele nos dá condições de sorrir, de dar gargalhadas, né? De ter paz, né? De crer que dias melhores virão. Então, é isso que quando a gente tem um relacionamento com Deus, é essa possibilidade que a gente sente, sabe? De que dias melhores vão vir. Nós estamos passando por problema hoje, mas sabemos que vai passar, que a gente tem uma fé, a gente crê que isso vai acontecer, né? E o Senhor, ele nos dá motivo de rir, né? De dar gargalhada, igual falou aqui, né? Ela falou assim, quem possui essa capacidade, senão aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus? Então é isso, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus,
você não se preocupa, né? Você tem fé, você acredita que as coisas vão acontecer, né? Ele ainda realiza sonhos. E até grifei, até aqui no caderno aqui, no livro eu grifei. O Deus ainda realiza nossos sonhos, né? É que às vezes a gente fica pra gente, sabe? Ah, eu quero fazer com a força do meu braço. Mas não, Deus realiza sonhos, né? Então, nós temos que entregar nossos sonhos para Deus, né? Ó, Senhor, eu quero isso, mas que seja feito de acordo com a tua vontade, não a minha. Esse é meu sonho. Mas se o Senhor achar que eu não estou pronto para receber, tudo bem, entende? Mas lembrar que Deus realiza sonhos, né? Ela não importa quanto o ser humano mude, Deus nunca vai mudar de estratégia. Ele sempre lhe dará oportunidade para usar a sua fé e ver resultados. Mas é só isso o que ele vai fazer. Lhe dá oportunidade e deixar que você colhe os frutos das suas escolhas. Então é isso. Deus, ele nos dá a oportunidade de fazer as coisas, né? A gente tem o livre-arbítrio, né? Pra gente fazer o que a gente quiser. Mas vamos colher os frutos desta árvore que estamos plantando, né? Então, o Senhor, ele nos dá essa oportunidade, né? E isso é muito bom, saber que a gente tem a oportunidade de escolher o certo e o errado, né? Mas vamos colher também frutos certos e frutos errados, dependendo da nossa escolha, né? E aí, ela deixa uma história aqui da viúva de Sarapeteia. Eu vou ler só um pedacinho, mas depois se vocês quiserem ler, tá? Tá em Primeiros Reis. Então fala assim, ó. A viúva de Sarapeteia foi louvada por Deus de uma forma nada tradicional. Sua história começou quando Deus a enxergou em meio a tantas outras mulheres viúvas de seu povo e enviou seu profeta Elias até ela, só para que um milagre acontecesse em sua vida. Aí ela conta um pedacinho aqui, ó. 1 Reis 17, 8 e 9. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Disponha-te e vai a Sarapteia, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então, quem sabe mais ou menos a história, sabia que essa mulher não tinha nada, né? Ela só tinha comida para aquele dia, né? E depois ela morreria, né? Porque tá escrito bem assim na Bíblia, né? Ela comeria e depois ela morreria. E aí o Senhor falou para ela dar a comida pro profeta, né? Que passaria lá, o profeta Elias. E ela deu, né? O que é a única coisa que ela tinha. E aí tem aquela escritura, né? Que é famosa e conhecida, né? Da botija não faltou, né? O azeite da botija não faltou, a farinha, né? E naquela casa não faltou comida, né? Então o Senhor fez um milagre quando ela e deu uma oportunidade dela servir aquele profeta, né? Então, às vezes, Deus está nos dando oportunidade de servir outras pessoas, de ajudar, e a gente acaba não fazendo, né? Então, ela colheu um fruto bom naquele momento, né? Naquele momento ela só tinha aquilo, mas ainda assim ela fez e fez de bom grado, né? E ela teve muitas bênçãos depois. Então, a pergunta que foi deixada é: o que tem se colocado entre você e a sua fé em Deus? O que você tem colocado entre a sua fé, entre Deus e você? O que você tem colocado? E como pode ter mais fé a Deus, né? E temer mais a Deus? Então, essa é a perguntinha de hoje. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.